O caso que chamou mais atenção nesta semana foi o da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, assassinada depois de sair de uma padaria, onde comprou pão para levar para a família em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. A crueldade desse crime revoltou parentes, revoltou amigos e até quem nem conhecia a criança. O principal suspeito também morreu. O repórter Vinícius Araújo, que acompanhou o caso desde o início de tudo, conta tudo o que aconteceu desde que a Bárbara começou a ser procurada, por exemplo. Balança aí, vamos lá. Era manhã de terça-feira. Eu e a minha equipe estávamos na casa dos pais de Bárbara para fazer uma entrevista sobre o desaparecimento da menina. Foi quando uma mulher conhecida da família chegou no imóvel, dizendo que havia encontrado o corpo da criança. Quando receberam a notícia da morte de Bárbara Vitória, de 10 anos, o pai e a mãe da criança ficaram desesperados. Ainda em estado de choque, Kate nos levou até o ponto onde o corpo da menina foi deixado, uma área de mata ao lado de um campo de futebol. Quando eu vi o rosto dela, eu vi que era ela. Aí eu já dei um choque e vim correndo e comecei a falar com o pessoal: pessoal, a menina de 10 anos está morta ali, chama a polícia. Aí o pessoal ficou meio assim, gente, caramba, chama a polícia, que a menina está morta ali. Olha só, o momento é de muito desespero. Acabaram de encontrar o corpo de Bárbara aqui nesta área de mata, fica ao lado do campo de futebol. E olha só, pessoas que conhecem a família, que conviveram com ela aqui no bairro Mantiqueira, chegando aqui, a PM chegando neste momento também, após ser informada por pessoas que acabaram localizando o corpo aqui agora. Olha só, o pai dela chegando aqui agora, sendo abraçado. Um momento muito tenso, um momento muito triste. Bárbara estava desaparecida desde o final da tarde de domingo. Ela veio até esta padaria para comprar pão. As imagens das câmeras mostram que, ao invés de seguir para casa, a menina saiu da padaria e foi na direção contrária. Ela estava olhando muito para o outro lado da rua. A impressão que dava é que tinha alguém tentando chamar a atenção, do outro lado da rua. A ela. Parecia que ela estava com medo. Outras imagens mostram Bárbara caminhando junto com um homem vestido com roupas pretas. Ele faz gestos para a criança. Em determinado momento, a impressão que dá é de que ele pede para a menina se afastar. O homem atravessa um cruzamento. Bárbara está atrás dele e para na esquina. Em seguida, eles parecem conversar e ela volta a seguir o homem. A suspeita é que ele tenha atraído a menina. A polícia esteve na casa do suspeito, na mesma região, e na residência até encontrou uma sacola de pães idêntica à que Bárbara carregava. No dia seguinte ao desaparecimento de Bárbara, policiais militares fizeram buscas nesta área de mata que fica atrás da casa do suspeito, flagrado interagindo com a menina nas imagens das câmeras de segurança. Mas nenhum vestígio foi encontrado. O homem, um sucateiro de 49 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado pela Polícia Civil, segundo os próprios policiais, por falta de provas. Na sexta-feira, ele havia estado na casa da família de Bárbara, fazendo uma instalação elétrica, e já conhecia a criança. Os pais da menina falaram sobre a relação com o suspeito, enquanto ainda não sabiam notícias do paradeiro dela. O indício é todo quem chamou ela para algum lugar, não tem cabimento não tem outra explicação. Ele conhecia sua filha? Conhecia, que na época que ele namorou lá perto da casa dele, era mais nova, mas de vez em quando ele vinha aqui na rua, aqui, mexia, que eu pegava e catava material reciclado, a gente dava ele alguma coisa, mas eu nunca imaginava que ele poderia fazer isso, não. Quando a procura já completava 40 horas, Bárbara foi localizada. O corpo tinha sinais de violência. Ela estava vestida apenas com a camisa, com as mãos amarradas e um pano na boca. A área foi isolada após a chegada da PM e a perícia acionada para analisar a cena do crime. A primeira viatura chegou ao local, que foi o GEPAR, viu o corpo da menina, aguardamos procedimentos de praxe, acionamos a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, a perícia, isolamos o local, que é o mais importante, para a Polícia Civil fazer o seu trabalho, e constatou ser a menina desaparecida no domingo à tarde. O caso Bárbaro, no campo que fica no limite entre os bairros Landi e Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, atraiu moradores da comunidade, todos impressionados com a maldade contra uma criança. Criança de 10 anos, o que a menina tem? Ela está na fase do desenvolvimento dela, começou uma vida agora,
praticamente está começando a conhecer o mundo agora. Eles cortam a vida dela assim. Queremos justiça! Queremos justiça! A quarta-feira foi um dia de muita dor e revolta. Foi com esses sentimentos que a família e os amigos de Bárbara reagiram ao crime brutal. O velório foi marcado por muita comoção. Os pais da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, chegaram à funerária na região noroeste de Belo Horizonte, chorando muito e amparados por amigos. A menina havia passado o fim de semana com a família na casa de Josiane, que é madrinha do irmão dela. Eles foram lá para minha casa na sexta, a gente ficou junto sexta, sábado, domingo. Uma menina muito carinhosa, a todo momento abraçava a gente, falava que ama, que era o melhor final de semana dela. A dor provocada pela morte prematura e violenta abalou a família, os amigos e desconhecidos também. Muita gente veio se despedir da criança. O corpo tinha sinais de violência sexual. De acordo com o laudo do IML, Bárbara foi morta por asfixia. Quero que pegue esse monstro, para ele não fazer isso com criança nenhuma, gente. Machucou a menina toda, um homem daquele tamanho. Pegar uma criança de 10 anos, amordaçar, enforcar com cardaço e estrupar. Para que isso? Durante a despedida, Rogério falou com os repórteres e pediu empenho à polícia para prender o assassino da filha. Não deveria ter soltado ele. Se achou a sacola de pão na casa dele, achou os indícios, ele apontando na filmagem e tudo, não era para ter feito isso, era para ter esperado para ver o que ia achar. Em estado de choque, a mãe de Bárbara, Luciene, não conseguiu falar com os jornalistas durante o velório da filha. Rogério tenta reunir forças para enterrar a menina e cuidar dos 2 filhos menores. Ele quer guardar apenas as boas recordações. Dela alegre, só quero ter dela feliz, dela brincando, a menina dócil que ela é. Eu não quero ter lembrança de estar enterrando, não, mas infelizmente vai ter na memória, mas eu vou gravar primeiro a principal. Era alegre, ela sorrindo, ela virando para mim falando: pai, eu te amo, igual ela falou no domingo, antes de sair de casa. No mesmo dia em que o corpo de Bárbara foi enterrado, o homem que aparece nas imagens junto com a menina foi encontrado morto na casa de uma tia. As investigações continuam e todo o caminho percorrido pela criança no dia do desaparecimento está sendo analisado pela polícia. Os últimos passos de Bárbara Vitória antes do desaparecimento estão sendo traçados com base nos vídeos registrados por câmeras de segurança. Às 5h46 da tarde, ela sai da padaria onde comprou o pão, mas, em vez de virar à direita para voltar para casa, a menina de 10 anos foi para o outro lado. Veja no mapa que Bárbara morava na rua Geraldo Lídio Teixeira, no bairro Mantiqueira, que fica na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Até a padaria, que fica na Avenida Joaquim Abel Coelho, já em Ribeirão das Neves, cidade da região metropolitana da capital, são cerca de 250 metros. São menos de 5 minutos a pé. Quando sai da padaria, Bárbara segue no sentido contrário ao local onde morava com a família. Cerca de 4 minutos depois, Bárbara já aparece nesta esquina, acompanhada pelo homem de roupa preta. Ele continua andando enquanto a menina para esperar por ele. O relógio marca 5h53 da tarde, quando o homem retorna e volta a ser acompanhado pela criança. Foram muitos registros dos dois pelo bairro. Às 5h55, eles surgem juntos mais uma vez. O homem vai para um lado da rua e faz sinal para ela se afastar e ir para outra calçada. Aqui, a menina é flagrada por outra câmera, correndo enquanto carrega a sacola com os pães que tinha ido comprar. Um novo vídeo deve ser investigado pela polícia. Nas imagens, um homem, que pode ser o suspeito, aparece empurrando um carrinho de mão, que deve passar por uma perícia. Paulo Sérgio Oliveira, detido pela PM após o sumiço de Bárbara, primeiro negou que esteve com a criança. Depois de ser confrontado com as imagens, alegou apenas que não havia feito nada com ela. Ele foi liberado pela Polícia Civil, segundo os policiais, por falta de provas, mas no dia seguinte voltou a ser conduzido para colher material genético, que será comparado com o que foi encontrado na vítima. Paulo foi solto pela segunda vez. Na tarde dessa quarta-feira, ele foi encontrado sem vida, enforcado em um cômodo na casa da tia, na região nordeste de Belo Horizonte. Ela só falou que era o sobrinho dela, que tinha suicidado, não sei o que, né? Aí eu fiquei surpreso. Aí quando eu cheguei lá, eu falei: mas daí pra você ver.
Eu frequentei lá no banheiro e vi ela pendurada. Ele falou que ia fazer barba, entendeu? Assim que ela contou lá. Mas ela também estava nervosa, falando coisa com coisa, né? A situação dela estava muito difícil. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Ele teria ido para a residência de parentes após ser ameaçado na comunidade onde morava e onde aconteceu o crime. A tia mesmo contou que ele veio para cá que ele não estava aguentando a pressão, que eles estavam acusando ele de uma coisa que ele não fez. O corpo de Bárbara foi enterrado no mesmo dia em que o suspeito foi encontrado morto. Em um clima de muita comoção e revolta, ela foi sepultada em um cemitério na região norte de Belo Horizonte. Meu pior dia da minha vida. É um pedaço de mim, é filho. É filho. Tá difícil, tá difícil.